Os amigos Matheus Carvalho, por Gerliezer Paulo Gerli, Augusto Nascimento, Paraninha, pro Ronaldo Pé Furado, para todos os amigos aqui da Band News da Fera do Esporte. Um abraço especial a todos aqueles que estão nos acompanhando. São algumas decepções aí, né, Thiago, em termos de jogadores aqui no futebol goiano nessa temporada 2024. Começando pelo Luciano Naninho, um jogador que fez até um campeonato goiano muito interessante, quando teve as oportunidades com o técnico Igor Magalhães, ele correspondeu no Campeonato Goiano. A gente esperava que ele tivesse essa sequência no Campeonato Brasileiro e não teve. Um jogador que também se lesionou bastante e acaba sendo pouco aproveitado dentro do Vila Nova desde a temporada do ano passado, e nessa temporada 2024 também não é diferente. Vários treinadores passaram pelo Vila Nova e a maioria não utilizaram o Naninho, não teve ele como aquela grande opção, não conseguiu se firmar como titular. No último jogo do Vila contra o Botafogo até conseguiu entrar em campo ali nos minutos finais, mas pouco pôde acrescentar. Mas é um jogador que eu confesso para você que eu vejo qualidade, muito habilidoso, só que realmente ele não teve essa sequência, não conseguiu se firmar vestindo a camisa do Vila Nova, então não deixa de ser, sem dúvida nenhuma, também é uma decepção. O Shailon, um grande jogador para muitos aí do Campeonato Goiano, um jogador que fez um campeonato goiano excepcional juntamente com o seu time, com o Atlético, campeão com sobras ali, mas no Campeonato Brasileiro a gente esperava muito mais do Shailon, né? Um jogador que deu muitas assistências, que fez muitos gols no Campeonato Goiano, mas no Campeonato Brasileiro uma decepção até agora, deixou muito a desejar. Mas de todos aí, a maior decepção para mim, eu vou ficar com o Thiago Galhardo. Pela questão financeira, um jogador que chegou com status de uma grande contratação ao ponto do torcedor esmeraldino buscá-lo no aeroporto, a expectativa muito grande criada em cima dele, o Goiás como um dos favoritos para buscar o acesso à Série A, e ele era para ser esse protagonista, para um jogador que teria tudo aí para carregar o time do Goiás, para ser a grande estrela desse time do Goiás, e o Goiás nesse momento na 12ª colocação. O Thiago Galhardo em momento algum decolou na competição, um jogador que foi suspenso algumas vezes, inclusive está suspenso agora mais uma vez, que não conseguiu realmente agradar o torcedor esmeraldino. Então, por tudo que ele já fez, por tudo, pela carreira que ele tem no futebol, para mim sim, o Thiago Galhardo é a maior decepção até agora do futebol goiano em 2024. Sem dúvida alguma. 1h07 agora. Debate das Feras da Band News, oferecimento Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Atenção pescadores, está na hora de participar do 14º Topego, Campeonato de Pesca Esportiva de Goiânia. O campeão leva para casa um automóvel Polo 0 km. O segundo colocado leva um conjunto carreta, barca e motor de polpa. Tem prêmio até para o terceiro colocado, medalha de bronze. Leva para casa uma motocicleta 0 km. Informações pelo Instagram, @Lago Verde. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Vai de GT Autopeças. 3 lojas em Goiânia, uma em Aparecida. Peça a tua peça pelo 3265-3333. GT Autopeças, campeoníssima. A tua loja de peças em Goiás. Aí uma grande novidade. Estamos com nova loja na região Noroeste. Rua da Divisa, quadra 23, lote 23, setor Morada do Sol. GT Autopeças, 3265-3333. E Goiarte, entre as melhores e maiores indústrias de artefato de cimento do Brasil. Pronta para atender e surpreender você. A Goiarte é a solução. 3545-3400. Acesse goiarte.com. 3545-3400. Registrando aqui já as primeiras participações no canal do YouTube. João Batista Santana, 2024, ano para ser esquecido. O Birajara Nunes, quando o Galhardo não joga é reforço para o Goiás. Ricardo Martins de Paiva, como é que você, torcedor do Vila, imagina a formatação do elenco e do sistema de jogo durante toda essa semana de treinamentos? Marilson joga sábado, daqui a pouco a gente fala. Etevaldo Roque da Silva, boa tarde, Thiago Menezes, a todos os esmeraldinos de Goiânia e do Brasil. Tô ligado, mais uma vez. Obrigado, Etevaldo. Bilton Buarque, o Thiago Galhardo ganhando muito e a bola dele não existe. Nem o Fortaleza quer de volta. Rafael Nemésio, o Thiago Galhardo com certeza. Era o jogador que mais tinha qualidade e não jogou nada. Alair Miguel também tá ligado. Boa tarde, Thiago, tô ligado e gritando aqui pra você. Boa tarde. Obrigado, amiga. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Deixa o like aí, viu? Deixa o like. Nel Lopes de Araújo também tá ligado. Se o Vila quiser chegar à Série A, tem que ganhar pontos fora de casa dos concorrentes direto. Começando pelo Mirassol, para ter lugar ao sol no paraíso. É isso aí, gente. Vai deixando o teu like, a tua mensagem, vai deixando também a tua participação. Matheus Carvalho chega aqui pra roda. Rapaz, são 3 decepções grandes, né? O Naninho, alguma coisa acontece. E eu já sei o que é. É um jogador sem intensidade.
É um cara que não tem a característica do Vila Nova. E é uma contratação que eu elogiei demais quando ele veio, principalmente pelo que ele tinha feito pelo Volta Redonda. Mas uma coisa é o Volta Redonda, outra coisa é o Vila Nova. É um cara que não tem aquela pegada, não tem aquela disposição. E o Vila Nova é até um negócio meio clichê, mas o Vila conseguiu tudo que conseguiu até agora, a 5ª colocação, tá vivo na disputa, por se tratar de uma equipe de operários, onde todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda. Essa que é a grande realidade. O Shailon, cara, pra mim não foi decepção, porque eu nunca esperei nada do Shailon em Série A. Pra mim ele é jogador de Série B e tá show de bola. Série B é o limite dele. Agora o Thiago Galhardo, cara do céu, que decepção. O povo foi no aeroporto, foi lá, fez Aero Galhardo, uma festa danada, e batuque, a gente aqui encheu a bola da contratação, jogador de seleção brasileira, e não sei o que lá, e não sei o que lá. E o cara, uma decepção. Decepção. Decepção pelo comportamento dele, pelo foco dele, e acima de tudo pelo futebol dele. Pelo futebol dele, que esse cara jogou com a camisa do Goiás, meu Deus do céu, talvez a grande decepção ao lado do Petkovic da história das grandes contratações do Goiás. Mas enfim, Matheus, mais polêmico, fala pra mim, pra essa audiência maravilhosa, pra você, qual a grande decepção do futebol goiano, individualmente falando, nesta temporada? Fala pra mim, Matheus, boa tarde, mais polêmico. Boa tarde, Thiago, boa tarde para o time, boa tarde também para o Giliezer, a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, sem dúvida alguma, o maior probleminha que teve foi o Galhardo. O Shailon, de fato, ele é um jogador que não consegue jogar uma Série A, provou isso no Atlético, provou isso também na equipe do Goiás, jogou alguns jogos pelo São Paulo também, foram poucos jogos, mas teve essa oportunidade e não conseguiu representar. O Naninho, eu discordo de você na questão de intensidade. Hoje nenhum jogador está tendo essa intensidade dentro de campo. Então eu não vejo que este é o fator determinante para o Naninho não ser o titular ou sequer entrar já no começo do segundo tempo. Apenas entra na fogueira, apenas entra quando o Vila Nova está atrás do resultado. E isso aí para mim mais queima o jogador do que propriamente dá uma oportunidade para ele fazer o resultado. Já o Galhardo, cara, foi um jogador que chegou com uma expectativa gigantesca de dar o resultado. O mais alto salário do futebol goiano. O jogador que mais fala bem, como fala bem o Thiago Galhardo. Se ele executasse tudo aquilo que ele fala, sem dúvida alguma, o Goiás seria Libertadores na Série B. Inventaria uma Libertadores na Série B, porque como fala bem o Thiago Galhardo. E o fator principal é que é um jogador que não dá resultado, não dá nenhum tipo de resultado, e eu acredito, certamente, que é o jogador com maior número de suspensão. Seja pelo cartão vermelho, seja pelo terceiro cartão amarelo. É um jogador muito irregular, não só no futebol, mas é um jogador que não quer jogar, porque a quantidade de cartões que ele tomou, pode ter certeza que 70% estava para ser evitado. 1:02 da tarde agora, você tá afim de preço, qualidade, variedade e garantia de procedência em hortifruti? Passe em uma unidade do Grupo Moreira. Lá você tem todos os dias produtos de excelente qualidade, garantida, tudo feito para você. Hortifruti Grupo Moreira, gente da gente, 100% goiano. A tua construção está no ponto da laje? Venha para as Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil, lajes treliçadas, protendidas e pré-lajes, 3246-7200. Faça a coisa certa, pergunte a quem já fez. Lajes Santa Inês, material para escritório, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Construir Construções, cuida do seu projeto, executa a sua obra. Pasta Rosa Guerra Total das Pragas Urbanas e mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, um produto exclusivo para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. Um abraço aqui pro Pedro Henrique, programa de vocês tá chato, uns temas que não agregam nada. Tanto assunto legal para discutir e vocês falando de jogadores que foram decepção. Ô Pedro Henrique, desculpa a gente não ser tão bom como você queria, tá? Desculpa a gente, um abraço, obrigado pela audiência. Deixa o like aí pra gente. Jonathan Silva, Matheus é bom, mas quando fala do Goiás debocha demais. Ô Jonathan, debocha como, cara? Fala um trem desse não, Matheus é um cara, ele tem um lado dele, é um cara que assume o time que ele torce, mas é um cara que respeita todas as equipes da capital, por isso que tá na boca do povo aí. Todo canto que você chega, o povo fala do Matheus Carvalho. Fala um negócio desse, não, Jonathan? Abraço. Marco Aurélio Gomes Silva também tá ligado com a gente, obrigado. Um abraço aqui pro nosso Matheus Dionísio, grande Matheus Dionísio lá da Atlanta Contabilidade.
Tô te esperando lá à noite, viu, meu filho? Leva a família, enche o carro aí. Grande Matheus Dionísio, 3 times da Série B do ano que vem. Tá ligado com a gente também? Um abraço pra essa turma maravilhosa. UB14, tá faltando a opinião do mais estudioso comentarista brasileiro, o nosso grande Gerliezer Paulo. Gerliezer, eu acho que a palavra decepção, ela se encaixa bem nesse ano de 2024 aqui do futebol goiano, né? Trabalho do Goiás decepcionante. Pra não falar mais, né? Ridículo, decepcionante, lamentável, terrível, né? Totalmente maluco. São vários os adjetivos aqui que a gente pode colocar para descrever, né? Para representar em alguma palavra o que o Goiás fez nessa temporada. O Vila Nova, até o momento, tá vivo, foi vice-campeão goiano, vice-campeão da Copa Verde, tá vivo na Série B, ainda tá salvando o nosso futebol. E o Atlético, campeão goiano e lamentável também na Série A. Vergonha a campanha do Atlético até o momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu selecionei esses 3 pontos aqui, esses 3 nomes. Shailon, pra mim, decepcionante com a camisa do Atlético. Thiago Galhardo, extremamente decepcionante com a camisa do Goiás, por tudo que envolve a contratação. E o Naninho, pra mim, também, pela qualidade, pela capacidade que ele tem, não deixa de ser uma decepção no Vila Nova. Se você pudesse, tem essa condição agora de escolher a grande decepção entre os 3 que eu apresentei, pra você, qual seria a principal decepção individual, tecnicamente falando, do futebol goiano nessa temporada? Fala comigo, mais estudioso. Boa tarde! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Matheus, ao Tinho. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a toda a nossa equipe. Boa tarde para você, ouvinte da Band News. Você deu aí 3 opções, talvez até outros nomes coubessem nessa lista. O goleiro Ronaldo do Atlético, para mim, é uma decepção. Série A muito fraca, né? Fez uma Série B muito boa, foi importantíssimo no acesso, mas a Série A ele ficou muito aquém do que o Atlético precisa. Outro cara que para mim é uma decepção muito grande, o Regis, que o Goiás trouxe. É um jogador que não conseguiu jogar, né? Essa é a verdade. O Regis não está conseguindo nem participar dos jogos do Goiás. Era um cara que veio muito badalado também. O Thiago Galhardo não me surpreendeu, Thiago. Você vai se recordar, quando o Goiás trouxe o Thiago Galhardo, eu citei e falei da preocupação que eu tinha por esse lado psicológico do Galhardo. O Galhardo é um cara complicado, sempre foi, por onde passou. Então, assim, essa decepção do Galhardo, ela não me atinge porque eu não esperava esse Galhardo decisivo, esse grande jogador, esse cara fazendo a diferença. O Galhardo, ele tem mesmo essa questão das eternas polêmicas envolvendo ele. O Shailon, eu não sei se a gente pode qualificar o Shailon como uma decepção na Série A, porque historicamente ele nunca conseguiu ser esse jogador de Série A, né? Sempre foi um jogador de um bom desempenho da Série B. E o Naninho no Vila é um jogador que esse decepciona. Ele decepciona por tudo que se esperou dele, pelo menos eu esperava. Por exemplo, do Shailon na Série A eu esperava pouco, porque eu conheço o Shailon na Série A. O Galhardo, eu não esperava tanto por essa questão das polêmicas, ele sempre está envolvido com isso. Já o Naninho, esse sim, para mim é uma decepção, não só por esse ano como pelo outro, porque pelo que ele veio pelo Vila, ele nunca conseguiu ser aquilo que eu esperava dele no Vila Nova. Então, a mim, o Naninho é o que mais decepciona. 1h18 da tarde agora, 1h18, voto diferente do mais estudioso, né? O Naninho é bom jogador, cara, mas aqui no Vila Nova, infelizmente, não aconteceu. Acho que no ano que vem o contrato dele acaba, né? E aí ele segue a vida dele, talvez jogue em outra equipe também aqui, até da capital, não sei. Outro time da Série B, mas aqui no Vila Nova não aconteceu. Eu esperava muito dessa contratação. Mas pra mim foi uma grande contratação. Se ele jogar bem em outro time, aí a culpa vai ser do Naninho ou do clube? Não, é culpa de ninguém. Pra mim tem jogadores que jogam muito em algumas equipes e em outras equipes eles não jogam. Até por uma questão de característica. Você mais do que ninguém, Matheus. Qual grande camisa 10 clássico, com a característica do Naninho que fez sucesso no Vila Nova? Me cita 3. Serve o Alain Mineiro? Não, o Alain Mineiro não tem a característica do Naninho. O Alex Oliveira? Alex Oliveira serve. Mais 2. Sabino também não tinha característica do Naninho. Sabino era um cara muito mais ponta de lança que chegava na área, raçudo. Alain Mineiro não tinha característica. Alain Mineiro disputava quantas bolas no meio de campo? Dava carrinho, fazia o quê com a bola? Ele era técnico e decisivo. Agora ele era um jogador que recompunha, que marcava? Não. O Alain Mineiro era um camisa 10 clássico. Até no peso os dois combinam. O Sabino, pra mim, perfeito. O Sabino era um cara que ia atrás e tal, mas não era camisa 10 clássico também. Era muito mais um ponta de lança que ajudava em marcação, que dava a vida. O Vila Nova é um time onde o jogador com essa característica
não se faz. O Naninho, eu acho que se a gente tivesse acesso aos treinamentos, ao dia a dia do clube, como era antigamente, a gente poderia ver algo diferente. Porque para mim a situação do Naninho, por ele ser pouco aproveitado, deve ter algo diferente no dia a dia. O que eu falo diferente... É característica, Tim. Eu entendo, mas assim... Já fui atrás dessa informação umas 10 vezes. Não é indisciplina, não é sacanagem, é característica dele. Toda vez que eu vejo o Naninho em campo, inclusive no último jogo contra o Botafogo, ele entrou já na reta final ali, naquele desespero. Pra mim, eu não vejo ele sem essa intensidade. Eu vejo ele tentando jogar como o Igor Henrique, que é o titular hoje da posição. Para mim, o Naninho, ele tenta se movimentar, ele é um jogador técnico, é um jogador lógico, que não tem essa característica de ajudar muito na marcação, até porque ele não é um segundo volante. O Igor Henrique ainda ajuda talvez um pouco mais, porque ele chegou no Vila como segundo volante. O Naninho não, o Naninho veio como um meia clássico, que se destacou no futebol carioca. Então, assim, eu vejo que ele não agrada às pessoas dentro do Vila Nova, tanto que os treinadores que passaram por lá pouco utilizaram ele. Quem mais o utilizou foi o Igor, o Igor, né? O Igor Magalhães, principalmente no Campeonato Goiano desse ano. E para mim, no Campeonato Goiano, é lógico que a gente tem que separar a intensidade, o nível de dificuldade do Campeonato Goiano para um Campeonato Brasileiro da Série B, mas ele conseguiu, quando ele teve a sequência, jogar bem. Infelizmente, ele também é um jogador que passou por algumas lesões aí, e isso também atrapalha. Lógico que ele não deixa de ser uma decepção por tudo que a gente viu dele jogando no Campeonato Carioca. Então, quando ele foi contratado, no ano passado, ele veio como uma grande contratação, mas que ele foi pouco utilizado, e aí a gente pode discutir essa questão do porquê que ele foi pouco utilizado. Por isso que eu imagino que a gente tem que ter mais acesso ao dia a dia do clube, como era antigamente, pelo menos os setoristas, para ver como que realmente é o treinamento do Naninho, como que ele é no dia a dia ali, mas que realmente é uma decepção, e para mim ele foi pouco utilizado. Característica, bicho. Característica do Denilson, então, agrada. Não, gente, a característica do João Lucas, que não tá dando resultado, agrada. Essas comparações... Calma, só um pouquinho aqui, só um instantinho. O Denilson é atacante. Não, mas vamos pegar o João característica, Lucas. Ué. O Denilson é atacante. Tô falando de característica, não. O João Lucas já ajudou o Vila Nova nessa Série B. O Naninho também fez gol, assim como o João Lucas fez. O João Lucas, inclusive, entrou contra o Amazonas e deu a vitória pro Vila Nova, a primeira vitória fora de casa. O Naninho também fez gol no campeonato, só que assim, quando a gente da base. O João Lucas deve estar inteirando aí quase 100 jogos com a camisa do Vila Nova, e ele ainda continua sendo aquela eterna promessa. Isso que não dá a entender, pelo menos pra mim, quando eu vi os dois jogando, João Lucas jogando, Naninho jogando, se sou o treinador, pelo que eu vi, por isso que eu falo que a gente não teve acesso ao dia a dia, aos treinamentos, mas tecnicamente, pelo que eu vi todas as vezes que esteve em campo, pra mim, se eu sou um treinador, tá no banco João Lucas e Naninho, a primeira opção pra mim vai ser o Naninho. Pra mim vai ser o Naninho, por isso que eu não consigo entender, por mais que o João Lucas é um prata da casa, mas é um prata da casa que não decola, que já tá aí pra inteirar quase 100 não vai virar venda. E não tá virando. O Naninho decolou, né? O Naninho decolou. Não, o Naninho não é prata da casa, mas isso que eu tô te falando. Pra mim a questão de, tecnicamente, quando eu vi os dois em campo, se eu tenho os dois no banco, a minha primeira opção de meia seria o Naninho ao invés do João Lucas. E na maioria das vezes, com o próprio Luizinho Lopes, a primeira opção sempre foi o João Lucas. Agora, nesse jogo contra o Botafogo, que ele tentou o Naninho. 1h22, debate das eras Band News, oferecimento Pasta Rosa, Guerra Total, das Pragas Urbanas. Mega promoção e material para escritório, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Construir construções, cuida do seu projeto, executa a tua obra. E também família A Camargo. Agora estoque de peças MWM para motores a diesel. A Camargo agora tem o distribuidor autorizado MWM. A Camargo, parceira de quem produz. Murilo Costa aqui, por isso que a gente é um programa democrático e respeita todas as opiniões. O Galhardo não é o único culpado, olha com quem ele joga. Parem de pegar no pé do Galhardo, a culpa não é só dele. E o tanto de tempo que o Andrino teve, manteve o Zanardi. E o Rildo, e o Baio, o Matheus Gonçalves. Murilo Costa, respeito demais a tua opinião, agradeço demais a tua audiência. Mas pelo salário que o Galhardo joga, ele deveria levar esses caras nas costas. Fora a falta de comprometimento, de foco. É um cara que parece estar com a cabeça em qualquer lugar, menos aqui no Goiás. Então assim, gente, estamos falando aqui de um jogador que ganha quase 400 mil reais por mês. Quase 400 mil reais por mês. Qual que foi a entrega desse cara? Quem estava absolutamente correto aqui foi o mais estudioso, que foi o único que criticou a contratação. Eu quebrei a cara porque eu elogiei pra caramba, fiz festa aqui quando ele chegou. O Galhardo, pra mim, gente, esquece, é ex-jogador em atividade. Por que você acha que ele veio pra Série B? Você acha que se ele tivesse uma proposta da Série A, ele teria vindo pro Goiás? Ele veio porque não teve proposta, gente, porque o povo sabe já como que ele tá. Por isso que ele veio pro Goiás.
e o Goiás pagando um salário absurdo. Absurdo. Ah, mas ele jogou na seleção brasileira. É o Afonso lá do futebol holandês, jogou também na seleção brasileira. E outra coisa, pegue um currículo do Thiago Galhardo, que era algo que a gente deveria ter aqui analisado, né? No momento da contratação. Ele tem 2 campeonatos. Um campeonato carioca pelo Vasco e um campeonato cearense pelo Fortaleza. Que currículo vitorioso, hein, gente? Que currículo maravilhoso. E não é só isso também, não é só pra mim a questão do futebol não, Matheus, é a falta de entrega também. Não, cara, a falta de entrega. A situação, se ele é um jogador que não está entregando o que esperava, e aí comparar ele com outros jogadores, beleza, ok, mas pra mim essa questão de cartões bobos que ele leva, pra mim não cola. São muitos cartões, são muitos terceiros cartões. E a maioria por reclamação. Cara, não dá, não cola, não pega. Então sim, é um jogador que não tem comprometimento. Se a gente fosse falar de questão de decepção, pela bola, beleza. Mas o Galhardo é muito mais do que isso. Muito mais. Perfeito o comentário também. 1h25 agora, para a tua reforma terminar bem, comece bem. Comece pela Contorno Materiais para Construção. Contorno Materiais para Construção enlouqueceu, gente. Telha Eternite 366 por apenas R$ 82,90. Oferta à vista para você retirar o produto, viu? 3282, 3833. Recuperação de cilindros, bombas, motores e comandos hidráulicos é da Vedacil. De Goiás para todo o Brasil, acesse e conheça vedacil.com.br. Vedacil.com.br. Vedacil, orgulho do povo goiano. Neste calor da capital, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, moranga, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Hold John Deere de sol a sol, sempre ao lado do produtor rural brasileiro. 1h26 da tarde agora. Oi, mais estudioso. Fala comigo. Esse ponto do Naninho que a gente destaca, né? Ele demonstra essa habilidade mesmo. Tem jogos assim que você fala assim, nossa, mas que bom jogador, né? A questão é que o Naninho pegou no Vila, se eu não estiver enganado, 5 treinadores diferentes. 6, né? Acho que foram 6 treinadores diferentes. Ele trabalhou com o Claudinei no ano passado, trabalhou com o Marquinhos, com o Lisca, com o Igor Magalhães, e nesse ano ele trabalhou com o Igor de novo, com o Márcio e com o Luizinho. 6 treinadores diferentes. Ele não foi titular com ninguém. Com ninguém. Será que 6 profissionais foram injustos com o Naninho? Ou será que é o Naninho que no clube, pelo menos no Vila, ele não conseguiu entregar nenhum desses 6 profissionais? Porque todo mundo quer um meia habilidoso, todo mundo quer. É daquelas peças mais procuradas no futebol. O 10 e o 9 são os 2 jogadores assim que são as primeiras escolhas, até na pelada eles são as primeiras escolhas. Então, tem alguma coisa além disso. Né? Por exemplo, é um jogador que não consegue manter o peso, é um jogador que eu soube de alguém dentro do Vila, que ele foi até multado por questão de gordura corporal. Então, ele é um cara que ele não conseguiu entregar. É habilidoso, mas me parece, pelo menos na visão desses treinadores que passaram ao Vila, fica parecendo que é aquele jogador de show, sabe? Jogador de amostra, jogador de... Porque ele não conseguiu e ele não foi utilizado de uma maneira popular por nenhum dos 6. Repito, Claudinei, Igor, Lisca, Marquinhos Santos, Márcio Fernandes e Luizinho Lopes. Com o Igor ele foi titular, Gerlito, no Campeonato Goiano, tanto que em muitas seleções aí de cronistas ele foi para a seleção. Mas não foi na Série B. Tudo bem, mas no Campeonato Goiano ele foi titular e entrou na seleção do Campeonato Goiano na maioria de quem comentou. Agora, eu entendo o que o Gerli fala e é verdade, a maioria dos treinadores ele não foi titular. Agora, não dá para entender o João Lucas estar à frente dele. Porque o João Lucas também trabalhou com todos esses seis treinadores aí. E o João Lucas, na maioria das vezes, ele é a primeira opção. Ele é o primeiro a entrar em campo. Como tem sido agora com o Luizinho e o Denilson, né? A paixão do Luizinho agora é o Denilson. Então, é isso que a gente acha estranho, em termos de comparação de meias que o Vila tem para opção, porque hoje eles são opções, tanto o João Lucas como o Naninho está atrás do João Lucas. E o João Lucas teve muito mais oportunidade que o Naninho, tanto que o João Lucas já deve estar muito próximo aí dos 100 jogos com a camisa do Vila Nova. 1h29 da tarde, Belcar Caminhões, nós estamos preparados para atender você nas operações de transporte rodoviário de carga para longas distâncias, dando muito mais carinho
tecnologia e eficiência. Fale com o nosso timaço. Venha para Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. 6232-399600, 6232-399600. Goiarte, 60 anos de respeito ao mercado brasileiro. Engelabora, a melhor amiga do empresário goiano. Medicina e segurança do trabalho. Juninho Autosservice da Avenida T9 Jardim Américo, seu carro merece. E hortifruti completo e variado com alimentos saudáveis, selecionados e de qualidade garantida. Só com o Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. Eu não defendo um cara que não foi titular com 6 profissionais. Nessa aí eu tô com mais estudioso assim, fechado até o fim da minha vida. Até o fim da minha vida. Se fosse apenas um treinador, tudo bem. Agora 6 profissionais não colocaram ele como titular. Alguma coisa tem. E não é o clube, né? No caso é com o jogador. Não foi titular com o Igor, não foi com o Lisca, não foi com o Marquinhos Santos, não foi com o Claudinei, não foi com o Márcio Fernandes, não é com o Luizinho, não foi com o Igor no começo do ano. Apenas em alguns jogos no Campeonato Goiano, teve uma sequência maior. Então, assim, alguma coisa acontece com o Naninho. E pra mim não é culpa do Vila e não é culpa dos treinadores. É algo com ele, já que 6 treinadores pensam rigorosamente igual. O Naninho não agradou ao Vila, né? Não agradou ao Vila e aos treinadores, né? Que passaram por aqui. Engraçado, né? Esse negócio de injustiça, vocês dois aqui, vocês defendem trem de injustiça. Se fosse injustiça, então o Vila teve 6 treinadores injustos? É isso? Não. Eu não 6 treinadores injustos? Eu não descarto o comentário, inclusive, do Diogo ali no nosso chat. Talvez estejam obedecendo ordens superiores. A negativa do Neninho vem lá de cima. Você acha que o Lisca... Você acha que o Lisca, que é um treinador... Não, e que é um treinador nacional. Um cara que já treinou Inter, já treinou América Mineiro, tem acesso pra Série A. Você acha que ele se sujeitaria a isso? Não, até porque... O Claudinei Oliveira se sujeitaria a isso? Não, até porque o ano passado o time do Vila, pra mim, era muito melhor do que esse ano. É muita teoria da conspiração. Pra mim, o time desse ano pode até subir, mas tecnicamente o time do ano passado era melhor, inclusive nessa função. Porque o ano passado esse Igor Henrique tava jogando demais de meia, mesmo quando o Vila não estava bem, mesmo quando estava lá com o Claudinei, com o Marquinhos, com o Lisca, o Igor Henrique foi o cara, tanto que fez falta demais do último jogo lá em Natal, porque ele ficou suspenso, e não participou do último jogo. Então realmente, o ano passado para mim, o Naninho não tinha espaço para ser titular no clube, porque na sua função tinha um jogador que estava jogando muito mais, mas muitas vezes ele era utilizado, ele entrava. Agora esse ano não. Esse ano a gente vê. Por que o Henrique Almeida não sai? Porque não tem outro reserva à altura. Porque o reserva do Henrique Almeida é o Denilson. É o Denilson. E o Gabriel Silva parece também que não agradou ao técnico Luizinho Lopes. Agora no meio, o Igor Henrique também tá mal. E por que não sai? Porque o reserva dele é o João Lucas e é o Naninho. Que a gente vê que não tem espaço dentro do Vila Nova. Muito bem. 1h32 da tarde Essa agora. Questão do Naninho, só o tempo vai dizer. A hora que ele for para outro clube, aí ele dando resultado ou não, aí o tempo vai dizer. Porque a questão interna do Vila, a gente sabe superficialmente como que é, e de fato o Naninho não é um jogador que agrada a cúpula. Não agrada, isso é fato. E o Alisson, Matheus? Ele foi sacaneado no Goiás também? Por quê? Porque o Alisson não jogou nada no Goiás, e no Vila é um dos principais jogadores. Cuiabá ele jogou? Série A. Cuiabá ele jogou? Também não jogou, não. Então era Série A. E no Vila ele arrebentou. Série B, né? E no Vila ele arrebentou. Série B. Se colocar o Maguinho hoje no Goiás ou no Vila, ele joga. Não sei não, hein? Joga. Até porque o Elias joga mais que ele, o Elias do Vila. 1h33. Eu tô falando que ele não joga como titular, tô falando que ele joga o campeonato. É jogador de Série B. 55 likes. Próximo bloco é do Goiás. Torcida Esmeraldina, deixa o teu like a partir de agora. Oi, mais estudioso. 1h33. O Naninho, quando ele chega ao Vila, né, que ele chegou muito badalado, algo que me estranhou, por exemplo, o Naninho, quando ele foi titular do Vila, ele já tinha participado de 16 jogos. As 16 primeiras participações do Naninho no Vila foram como reserva, entrando no jogo, sabe? O 17º jogo dele pelo Vila foi a primeira vez que ele foi titular. E é estranho para um jogador que está chegando a um clube, né? E ele vinha de um campeonato carioca muito bom, de números muito bons, e chegou a Goiânia assim com um cartaz interessante. Ali deu um sinal ruim. Sabe, eu não sei exatamente qual foi a razão para isso, mas foi algo de se estranhar. Um cara que chega para uma posição carente, o Vila vinha nessa posição carente já há algum tempo, e ele levar 17 jogos
que ele foi relacionado para o jogo, né, que ele participou do jogo, para ele ser titular pela primeira vez. De fato, essa questão do Naninho, ela tem algo, sabe? Talvez quando ele sair, quando ele deixar o clube, a gente consiga ter mais detalhes que isso, mas que não é uma participação comum a do Naninho no Vila, essa eu acho que realmente não é. Muito bem, 1h34 da tarde, família, tá no momento da gente falar aqui de garantia e de segurança para você. Coloca na tela do canal do YouTube o telefone da família mais segura.